Boto Bom, eu fé. nasci em Brasília, eu sou da primeira geração de Brasília. Graças a Deus eu nasci no final dos anos 60, então eu sou da primeira geração de Brasília. Brasília foi inaugurada, né, nos anos 60, 1960. Então eu tenho muito orgulho de ser da primeira geração de Brasília e de ter tido uma infância feliz e ter estudado em colégios incríveis aí. E de ter acompanhado principalmente toda uma história da música brasileira, porque a revolução do rock brasiliense, dentro da história da música brasileira, ela já está ali calcificada, vou usar essa palavra. Já E, entrou ali como um dos capítulos da história do rock do Brasil, né? e Porque como é foi que era essa parada lá no início, né? Porque que acho que hoje essas bandas que eram de Brasília hoje viraram do Brasil, né? São bandas, pô, especialmente Legião Urbana, eu acho que é quase como se fossem os Beatles brasileiros, em nível assim de carinho, de universalidade, assim que toca todas as gerações, que né, que tem o brasileiro pegou para si, mesmo, até mais que os Mutantes, né? Talvez comparável só com o Roberto Carlos, mas o Roberto Carlos não é tão rock assim. Então, assim, no começo como é que era, né? Porque, tipo, a gente vê como uma banda já formada, mas como é que era essa vibe, esse início do rock lá em Brasília antes da fama? funcionou, aconteceu de uma forma meio que como era uma coisa meio de garagem, assim, as pessoas pegavam, nos final dos anos 70, começo dos anos 80, eu ainda nessa época ainda não tinha entrado nessa onda, mas 83, 84, Brasília, como não tinha nada para se fazer nessa época, que realmente você não tinha telefone celular, você não tinha internet, você não tinha. Era cinema ou ir para o Foods ali na 110 Sul, para quem não conhece Brasília, era 110, tinha uma lanchonete perto de um É, cinema. Então nós vivíamos, era como se fosse uma cidade de interior praticamente, e não tinha muita coisa para você fazer, assim, era ir para o cinema ou ficar na sua quadra, né? Porque Brasília é dividida em quadras e é como se fossem condomínios, só que são abertos. Então esse movimento foi nascendo dessa juventude que ficava meio ociosa de querer fazer alguma coisa, de que, sabe, lia-se muito, né? Você lia, na minha casa, por exemplo, meu pai era uma estante cheia de livros, então eu passava o dia inteiro ali olhando para aqueles livros ali, Chico Buarque, várias coisas incríveis que o Chico e escreveu. é uma cidade sedentária, né? Porque você não tem que, não é que nem o Rio de Janeiro que você sai e vai andando e passeando e vai comprar pão, não sei o quê. É uma cidade que, pô, pra você ir pra qualquer lugar você precisa ir de carro. Então, você tá sempre sentado, aí você se lê mais mesmo, né, porra? Uhum, Até uma forma boa de educar as exatamente. Não. pessoas, né? E o que acontecia? A informação que chegava do exterior, o que chegava para a juventude de Brasília de fora, ou através do cinema, ou através de revistas, que naquela época também era uma coisa, não tinha muita revista importada, você tinha que encomendar na banca para conseguir a revista tal publicação, você tinha que comprar numa banca X, e então eram os filhos dos diplomatas, na verdade, O Renato era filho de diplomata? Não lembro não, se. não, o pai do Renato era funcionário do Banco do Brasil. Mas tinha alguém das bandas lá era filho de A diplomata, não? maioria, os Ah, dois, o Dinho Ouro Preto era filho de o diplomata, Dinha. Dado Villa-Lobos é filho de diplomata, o Bi Ribeiro dos Paralamas, que também morou em Brasília, o pai dele também Mas o Renato morou nos Estados Unidos, não morou? Que ele aprendeu inglês bem e morou. tal. Teve uma. A É, parte da cultura do Renato veio também por causa aham. desse tempo que ele ficou nos Estados Unidos. E os Estados Unidos é um país que a informação era uma coisa bem mais distribuída do que aqui. Bom, mas Claro. enfim, então era uma coisa meio de garagem. Então esses jovens faziam o quê? Eles pegavam aquele equipamentozinho ali, iam para as partes atrás das sobrelojas não, aquelas entrequadras, onde tem os comércios das quadras, Aham. e ali eles faziam, tipo, plugavam ali o som e ficavam levando um som. E assim veio o aborto elétrico, né? O Que é a aborto primeira elétrico. versão do Legião Urbana. Que é, Não, o tipo. aborto elétrico ele foi quebrado
Ah, Uma parte virou sofreu uma Capital cisão. Inicial, uma parte virou Capital Inicial, outra parte virou Legião Urbana. Ah, não sabia, não sabia, não sabia. É. E aí, enfim, e então teve essa coisa. E eu observava, porque meu pai ele fazia questão que nós participássemos, eu e minhas irmãs, nós participássemos das atividades culturais que a cidade apresentava, né? Aham. Tinha muita poesia, tinha um concerto chamado Cabeças ali em Brasília, que era um sarau de poesias todos os domingos no parque. E era uma coisa muito legal, porque ali foi o primeiro contato que eu tive com a arte, que eu comecei a tomar um gosto pelo palco. Foi a primeira vez que eu subi num palco. Era numa concha acústica, dentro do parque, um parque que tem em Brasília, grande, que eu não sei qual é o nome hoje em dia. Na época era Piton Farias, eu não sei qual é o nome hoje em dia do parque. Ah, Eu queria só caramba, mandar eu um beijo lembro. pro pessoal, meus amigos que estão entrando aí, Claro. que estão aqui acompanhando. Sejam E bem-vindos aí. Se quiserem fazer perguntas, por favor, põe na caixinha que vai entrando gente e às vezes fica congestionado. Por favor, põe na caixinha que a gente responde. Pois é, e aí, enfim, eu comecei a ver a arte através desse tipo através desses eventos que aconteciam em Brasília. Mas, e assim, mas eu sei, a coisa foi, ninguém tinha pretensão de nada, ninguém ali tinha pretensão, eles não tinham pretensão de ficar famosos, nem o Renato, porque eu não conheci o Renato direito ainda, mas eu conheci os outros músicos, enfim, boa noite. Eu não estou conseguindo ler os nomes direito, mas boa noite. Peressácio. Isso, boa noite. Peres... Mas enfim, e eu não eu acompanhava o movimento. Só que em 84 a Legião estourou, a Legião Urbana estourou. E aí os olhos do Brasil se voltaram para Brasília, né? Nessa coisa do rock and roll. Então a Legião estourou e as outras bandas, que era a Plebe Rude, a Escola de Escândalos, que era que era minha banda favorita, junto com a Plebe, eram as minhas duas bandas favoritas, que todas elas tinham aquela coisa de rock contestador, sabe, enfim, tinha Eu, uma chamada eu, Eletrito Federal, que era muito boa também. eu lembro dessa. E, Eu te falei que eu conheci o Felipe Seabra antes de saber da existência do Plebe Rude, né? Porque eu gostava muito de Legião Urbana. Aí ah, o Felipe Seabra é o cantor do Plebe Rude, quem não sabe. E a gente, pô, da mesma cena lá, né, no Rock em Brasília, eu fiquei. Ele era tipo um mentor pra mim no começo, eu tinha 16, 17 anos, e conheci ele, só que, pô, eu nunca tinha ouvido falar de Plebe Rude, então ele chegou cheio de ares. Pô, sou do Plebe Rude, eu. É, o Felipe ele encarava a coisa já totalmente porque e de uma hora para outra, quando a Legião estourou, todos viraram profissionais. Parou de ser aquela coisa vamos fazer um showzinho ali, fazer um show num bar ali, não sei aonde. Virou uma coisa mais profissional, porque a coisa virou para Brasília. Então começaram a ir para Brasília jornalistas de revistas especializadas de música, para tentar entender esse fenômeno, né? Porque as letras da Legião eram muito, muito bem escritas e era uma E coisa também, muito. e também muito centrado em Brasília, né? Tem muitas referências a Brasília o tempo todo, né? Tocava demais as pessoas, então as pessoas começaram a tentar entender que fenômeno era esse. E para mim era uma brincadeira, era uma grande brincadeira. Eu via aquilo ali como uma brincadeira, porque eu não queria, não era músico, não tinha intenção de tocar, nunca tive. Tentei tocar na banda do Colégio Marista, mas foi um erro absoluto, assim. Não, mas você Passei tem por todos projetos os. musicais, entendeu? Eu Você não... toquei trompete, trombone de vara, tuba, todos os instrumentos que você pode imaginar, mas eu nunca consegui me identificar com